Dolorosa e cheia de angústias para uns, a morte não é para outros, senão um sono agradável, seguido de um despertar silencioso. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas desse mundo, para aquele que aspira aos bens espirituais e cumpriu com seus deveres. Ao contrário, luta e agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de se preparar para essa viagem. Entretanto, em todos os casos, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação, rápido para o espírito justo e bom, que desde cedo despertou ante todos os esplendores da vida celeste, muito longo, a ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros. O que é fluidos grosseiros? Todo mal que é feito, todo gesto negativo, vício, etc., geram fluidos, energias pesadas que grudam no perispírito, deixam as pessoas depressivas, karmas do passado, não deixam a pessoa estar feliz, porque aquela energia está ali no perispírito dela até que seja removida pelo bem ou pela reparação do mal. Grande número dessas últimas crê permanecer na vida corpórea muito tempo mesmo depois da morte. Desculpe as falhas aí. Então, quer dizer, morre o corpo, o espírito continua na casa onde morava, alguns até sentem a presença dele, ou até no trabalho, ou era muito apegado à sua casa e fica ali querendo que ninguém ocupe aquela residência. Né? Para estas, o perispírito é um segundo corpo carnal, submetido aos mesmos hábitos e algumas vezes às mesmas sensações físicas, como durante a vida terrena. Né? Então sente frio, fome, sede, etc. Né? Sente o cabelo crescer, barba, é uma coisa mental que se torna muito real. Outros espíritos de ordem inferior se acham mergulhados em uma noite profunda, em um completo insulamento no seio das trevas, que para uns é inferno, né? Mas é um local, uma concentração mental, que o espírito fica consigo mesmo, em conjunto com outros espíritos, todos habitando uma mesma faixa de pensamento, que produz uma paisagem de umbral, de trevas, de lugar escuro, frio, etc. Sobre eles pesa a incerteza, o terror. Os criminosos são atormentados pela visão terrível e incessante das suas vítimas. Esse texto foi extraído do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Né? Então tem que ter uma boa vida para se ter uma boa morte. O que é boa vida? Curtir os prazeres da vida sem abusar, comida, etc., usar o dinheiro com responsabilidade para si, sem exageros, e também fazer caridade, que isso é fundamental e muito importante. Fazer reforma íntima, verificar os seus erros e tentar corrigi-los. Deus quer que você se esforce, Ele não quer que você fique acomodado. Isso aí. Como superar a obsessão espiritual, Divaldo? Um dos recursos mais valiosos é a oração, porque muda o nosso campo vibratório. E toda vez que nós mudamos de sintonia, aqueles que não podem acompanhar deslocam-se. Já que o plug está na tomada, digamos, na faixa 20 abaixo de zero, se pela prece nós subimos a 10 acima de zero, o plug sai por falta de contato. E nesse estado que nós vamos ficando de bem-estar, logo vem o sentimento de amor, de solidariedade, as virtudes teologais, nós então passamos à ação da caridade. E aquele inimigo que nos persegue vê a nossa transformação e lentamente modifica-se, porque vê que nós não somos o que éramos. Estamos agora num plano de mudança. É a melhor terapêutica para a desobsessão. Esse é um trecho complementar e importante. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem ávido de prazeres iludir-se quanto ao seu destino terreno,
pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Aí que está. Certo que Deus criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral. A diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Caridade é perdoar, caridade é aguentar esporro, xingo, ficar quieto, não piorando o estado do outro. Caridade é perdoar os defeitos dos outros, que a gente também tem. Então caridade é um monte de coisa, também é da esmola e doação, etc. Por quê? Somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Elementos somos nós, espíritos com vários graus evolutivos, tão diferentes um do outro, e com muita caridade é que podeis manter uma, sem críticas, etc., um tolerando o outro. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada a homens neste mundo. Se procurardes antes na prática do bem do que dos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do Marte, nem o sacrifício da vida, mas a única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Isso é o que está assolando a humanidade hoje em dia. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Evangelho segundo o Espiritismo. Vá no link abaixo e baixe esses livros, leia, estude e compreenda a vida. Um abraço. A mim me tem causado muita surpresa psicólogos espíritas, quando fazem abordagem, por exemplo, daquele psicopata a quem Jesus curou, quando ele teve a oportunidade de visitar Gadara, que dizia chamar-se Legião. Então eu tenho ouvido explicações de psicólogos espíritas dizendo: são os nossos demônios internos. Claro que nós temos demônios internos, mas há outros demônios, espíritos atrasados, que são externos e que nos perturbam. Jesus tem ocasião de dizer: para esta classe de espírito são necessários jejum e oração. Sai dele, espírito imundo, nominando. Não se tratam, portanto, apenas de conflitos psicológicos, mas de interferências espirituais perturbadoras. Nós deveríamos divulgar isso ainda com mais clareza, abordarmos, evitarmos esses mecanismos de fuga da realidade para amenizar e minimizar essa interferência. Nós deveríamos sempre estar, como Chico Xavier, vigilantes, procurando dizer, conforme afirmou Jesus, que o bem e o mal procedem do coração, isto é, das nascentes do nosso sentimento. E de acordo com essas nascentes, nós sintonizamos com estes ou aqueles espíritos, os maus, como também os bons. Continua sempre que você responde sim. Mas na investigação do Futuro Agora sobre fantasmas, pessoas que se comunicam com animais e sobre o poder da mente sobre a matéria, há uma história sobrenatural que certamente é a mais incrível de todas. Vicky Noratuck vive na cidade americana de Tacoma, no estado de Washington, e é cega desde que nasceu. Ela diz ter se visto pela primeira vez enquanto estava morta. Eu estive num acidente de carro muito grave. Eu tive um traumatismo craniano e uma concussão. Machuquei meu pescoço, minhas costas e minha perna. Estive morta por 4 minutos. Enquanto a equipe médica da sala de emergência tentava reanimá-la, ela estava assistindo e ouvindo tudo o que eles diziam. Eu estava no teto e estava vendo tudo lá de cima. Eu não fazia ideia de como era poder enxergar. No começo eu achei tudo muito esquisito, muito assustador e muito estranho. O Dr. Jeff Long, do Hospital de Tacoma, é um especialista que pesquisa experiências fora do corpo e acredita que Vicky passou por uma experiência de quase morte. Naquele momento ela estava clinicamente morta.
Mas ela conseguia ouvir e enxergar o ambiente à sua volta, mesmo sem estar respirando e com seu coração totalmente parado. Enquanto eu estava vendo as coisas de cima, eu vi um corpo de mulher. E percebi que o cabelo dela ia até a cintura, como o meu. Então, quando reconheci minha aliança de casamento, pensei, aquele ali é o meu corpo na maca. Estudos mostram que 18% das pessoas reanimadas depois de paradas cardíacas passam por experiências de quase morte. A maioria dos cientistas acredita que isso é fruto da neuroquímica do cérebro que está drogado ou morrendo, mas algumas coisas são mais difíceis de explicar. Eu estudei isso a fundo e depois de pesquisar algumas dúzias de pessoas que passaram por isso, descobri que aquilo que elas enxergam enquanto estão fora do corpo está sempre certo. No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos. Eu sei o que aconteceu comigo. Sei que há vida após a morte. E, na verdade, eu estou esperando por ela. Naquele momento, ela estava clinicamente morta. Mas ela conseguia ouvir e enxergar o ambiente à sua volta, mesmo sem estar respirando e com seu coração totalmente parado. Enquanto eu estava vendo as coisas de cima, eu vi um corpo de mulher. E percebi que o cabelo dela ia até a cintura, como o meu. Então, quando reconheci minha aliança de casamento, pensei, aquele ali é o meu corpo na maca. Eu estudei isso a fundo e depois de pesquisar algumas dúzias de pessoas que passaram por isso, descobri que aquilo que elas enxergam enquanto estão fora do corpo está sempre certo. No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos. Eu sei o que aconteceu comigo. Sei que há vida após a morte. E, na verdade, eu estou esperando por ela. Na planície devastada, eu apenas sobrevivia. Sem destino, sem respostas. Respirava, sentia fome, frio e medo. Vamos explicar aqui. Umbral é um lugar provisório, né? Não é inferno, fogo eterno. Você vai para lá, purifica as energias negativas adquiridas por excessos de sexo, bebida, etc. Falta de caridade, egoísmo, enfim, tudo isso que às vezes você depura isso aqui por doenças. Mas quando não acontece, você depura lá, expela essas energias, se purifica e depois você é resgatado e vai para as colunas espirituais fazer um balanço de sua vida e no futuro você retorna com o compromisso de fazer diferente. E agora você vai assistir a uma incrível história de um homem que experimentou a morte. Matthew Botsford vem nos contar essa experiência impressionante. De repente eu senti uma coisa muito quente. Então tudo se apagou. Matthew e Nancy Botsford trabalhavam com afinco, mas também se divertiam muito. Eles corriam atrás de tudo na vida com prazer, a não ser quando o assunto era Deus. Eu sabia que Deus existia. Só isso. Só isso? É só isso. Mas tudo mudou numa noite de março em 1992. Matthew e dois colegas vendedores estavam a negócio em Atlanta. Eles haviam acabado de sair de um restaurante à procura de um táxi, quando, de repente...
Matthew e seus amigos nunca entenderam como aconteceu.